Estamos aqui de novo, vamos dar mais uma aula e a gente vai iniciar essa aula falando um pouquinho sobre corpos redondos. Bom, vocês observaram que eu mostrei para vocês alguns objetos redondos. Mostrei essa esfera, aqui nós temos uma bolinha, né? Aqui nós temos um cilindro, né, que é um suporte de papel higiênico, esse batom, chocolate batom, né, ou batom de chocolate, não sei, mas enfim, tem um formato arredondado e a gente chama esse daqui de cilíndrico, esse formato é cilíndrico. Os cilindros têm formas arredondadas, né? Se você observar, alguns objetos também que a gente usa também têm formatos redondos, ó. Por exemplo, esse gel tem formato redondo, esse recipiente para guardar perfume, e assim por diante, ó. Esse aqui, que é um rolo de durex, também tem um formato arredondado. Então hoje, nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre um objeto que é conhecido na geometria como o cilindro. Este é um cilindro e este aqui também é um cilindro. Como eu mostrei para vocês, os cilindros, o que é um cilindro? O cilindro, ele lembra um rolo de pão, um rolo, né? Como é que a gente fala o cilindro de pão? Cilindro, ele é um rolo. Então, o cilindro, esse é um cilindro chamado cilindro reto e esse aqui é chamado cilindro oblíquo. Por que reto, por que oblíquo? Bom, pelo formato vocês já estão observando. Este é reto porque as duas bases que compõem o cilindro são paralelas, estão lado a lado, de mesmo tamanho e são bases circulares, né? E ela está num plano perpendicular à mesa. Então, a gente chama esse cilindro de reto. O que é perpendicular? Está exatamente numa linha vertical, né? Então, esse cilindro, a sua superfície está vertical em relação à mesa. Agora, esse cilindro aqui, ele está num plano inclinado. Vocês percebam que a superfície do rolo está inclinada, então ele é chamado de cilindro oblíquo. E as suas bases também têm formato circular, é isso que caracteriza o cilindro, né? Então vocês estão vendo que isso aqui, a nossa aula hoje, é sobre cilindro. Aqui a altura do cilindro é exatamente a distância que vai de uma base a outra, essa é a altura do cilindro. Se a gente pudesse colocar uma varinha aqui no meio, a gente diria que a varinha, né, que fica na vertical, constitui a altura do cilindro. Agora, esse cilindro aqui, a gente não tem como pegar por base a superfície, a altura da superfície. Ela não corresponde à altura do cilindro. A altura do cilindro é uma varinha imaginária que vai do centro e ela fica na posição vertical, perpendicular em relação à mesa. Ela não pode ficar inclinada. Essa seria a altura do cilindro. Bom, nós vamos fazer algumas seções no cilindro e nós temos aqui uma linguiça calabresa, né? Essa linguiça calabresa tem um formato cilíndrico e nós vamos fazer algumas seções. O que seriam seções? São cortes que a gente vai fazer nesse cilindro. Então, nós vamos cortar esse cilindro em várias posições, né? Vamos cortar nessa posição, vamos cortar ainda. Que formato que ficou a superfície? Olha que superfície. O que lembra a superfície dessa calabresa? São o quê? Rodelinhas de né? E agora, se eu cortar essa calabresa meio que na transversal, se eu cortar essa calabresa na transversal, o que nós temos? Nós temos a mesma imagem que a anterior? Observe, é o mesmo formato? Antes era assim. E agora, se eu fizer um corte na transversal, nós temos a mesma imagem de superfície? Nós temos outra superfície ou a mesma?
né? Existe essa comparação. Faremos outras sessões, né? Posso cortar também essa calabresa nesse formato. O que vai lembrar a seção feita na calabresa? Que tipo de superfície agora eu tive cortando a calabresa no sentido vertical da calabresa? Nós temos o mesmo formato, né? Então, observe bem que formato nós temos. Bom, nós também agora faremos algumas sessões num cilindro oco. Este é um cilindro oco, este é um cilindro maciço, né? Então, ele é todo revestido, ele é todo completo, ele não é oco. Agora, esse cilindro é oco. Como ficará as sessões no cilindro oco? Então, nós também faremos algumas sessões aqui. Acho que eu vou ter que cortar esse cilindro com a tesoura, porque com a faca tá difícil. Cadê minha tesoura? Bom, vamos tentar novamente. Se eu cortar esse cilindro, fizer seções nele, como que vai ficar? Bom, fizemos um corte. Como que ficou? Nós temos uma superfície ou nós temos uma curva? Que tipo de seção nós teremos, né? Que formato de figura formou? Nós temos uma superfície ou nós temos uma curva? O que vocês acham? Vocês responderão essas questões nas páginas indicadas na apostila que a professora estará enviando pela Adriele. Bom, faremos também mais algumas sessões, né? Essa figura, voltando aqui para a calabresa, se eu cortar mais a calabresa. Compare, o que tem de diferente nessas duas sessões, né? O que tem? Essa seção, eu posso comparar com uma moeda? Ela é semelhante a uma moeda, né? E o meu anel? O meu anel é uma seção, também foi feito um corte, né? Como é que é? Nós temos, então, algumas figuras que nós vamos estudar, que é a chamada circunferência. Meu anel lembra uma circunferência. Qual a diferença de circunferência e círculo? Essa rodelinha de calabresa é um círculo. O meu anel é uma circunferência. Essa moeda é um círculo, né? O formato da calabresa na diagonal, o que representa? Representa uma elipse, né? A elipse lembra uma circunferência meio achatada, como o formato da órbita dos planetas. Então, esse formato se chama elipse. É diferente do círculo, né? Agora, vocês responderão as questões que tem na apostila de vocês, né? Então, vocês terão que responder baseado na aula que a professora deu. Beijinhos, até a próxima aula.